dor daqueles que nos deixaram, que nos abandonaram, não pode roubar a gratidão daqueles que permaneceram conosco. Não pode apagar a gratidão daqueles que decidiram continuar conosco. E eu aprendo isso com Paulo, o apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, diz assim: estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Nunca se envergonhou das minhas algemas. O apóstolo Paulo, por um lado, passa pelo abandono no período difícil da vida dele, que ele estava preso em Roma. Mas ele não impediu, ele não deixou que a dor do abandono roubasse a gratidão, fizesse ele se esquecer daqueles que permaneceram com ele. No caso aqui ele cita esse nome, né? Onesíforo, que muitas das vezes foi um incentivador da vida de Paulo, né? Aqui diz ânimo, ou seja, ele incentivava Paulo. Então, quando eu estava lendo, eu aprendi, né, aqui que Paulo, ele tinha um controle, um domínio das suas emoções. Ele não deixou que a dor do abandono apagasse da memória dele, esquecesse, ou que ele rejeitasse, ou que ele se isolasse do mundo, de todos, e se mergulhasse na dor do abandono, ficasse amargurado. Com certeza ele estava sofrendo, com certeza ele sentia, porque nós sentimos. Mas ele sabia separar. Pô, tá com a dor? Tô. Me abandonaram? Me abandonaram. Eu já quero abrir aqui um parêntese. Se o apóstolo Paulo passou por abandono, quem dirá eu e você? Você tem um chamado? Se prepare, porque você vai passar por esse caminho chamado abandono. Mas Deus, ele é fiel. E assim como Deus fez com Paulo, ele enviou um Onesíforo que animou ele. Deus também vai colocar na tua vida pessoas para te animar. Então, o que eu quero deixar com essa palavra, o que eu quero compartilhar com você, não deixe que a dor do abandono venha fazer com que você apague da sua memória aqueles que estão do teu lado. Às vezes, né, a pessoa passa por um divórcio, né? A mulher é abandonada pelo marido, ou o marido é abandonado pela mulher, a mulher esquece do filho. Mergulha naquela dor, na dor da amargura, e esquece que tem um filho ali que precisa dele, que precisa dela. Outros esquecem dos amigos, se isolam. Se isola e esquece daqueles que estão ali incentivando, que estão ali animando, né? Então, nós precisamos alinhar as nossas emoções com a palavra de Deus. Tá passando pelo abandono? Você vai passar por ele, mas não se esqueça daqueles que estão do teu lado. Não se esqueça daqueles que Deus enviou para te incentivar. Não se isole, não se entregue. E aqui o apóstolo Paulo, mesmo passando pelo abandono, ele na carta dele, ele lembra, ainda abençoa a vida de Onesíforo. E ele aqui tem outra coisa que eu aprendo, ele reconhece. A dor não cegou o apóstolo Paulo, ele não ficou cego, porque quando a gente passa por uma dor muito intensa, a gente fica cego, a gente não enxerga. E aqui, ele não ficou cego, ele reconheceu no momento difícil, ele estava preso. Ele reconhece Onesíforo, agradece, ele é grato. Ele reconhece as atitudes de ânimo, com certeza ele dava palavras de ânimo, ele não se envergonhava, ele não abandonou o apóstolo Paulo no momento difícil da vida dele. E quantas das vezes muitos, no momento difícil, às vezes aqui o seu caso não é abandono, o apóstolo Paulo passou pelo abandono, às vezes o seu caso pode ser, sei lá, uma traição, humilhação, eu não sei, mas entra aquele sentimento de tristeza, de raiva, de isolamento e nos esquecemos às vezes do seu marido. A esposa esquece do marido porque está passando por um momento às vezes até de luto, de dor e mergulha e não quer sair desse sentimento porque
Passar, a gente vai passar. Mas há tempo para tudo. E a pessoa passa o tempo e não sai desse sentimento e se isola e esquece de marido, esquece de filho, esquece dos amigos, né, daqueles que incentivaram, que Deus enviou para incentivar, sabe? E se isola. Mas que, através dessa palavra, que é a palavra de Deus, né, venhamos alinhar as nossas emoções. Venhamos, mesmo em meio à dor, abrir os nossos olhos espirituais e ver aqueles que reconhecer, abençoar aqueles que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar, para nos animar, que venhamos ser mais gratos àqueles, que não venhamos dar tanta moral para aqueles que nos abandonaram. A gente dá muita moral para aqueles que nos abandonaram e esquecemos daqueles que estão ao nosso lado em tempos difíceis. Não fica com essa palavra. Não se esqueça daqueles que Deus colocou ao seu lado para te ajudar. Ele também sofre. Ele também sente. Né? Então que venhamos nos alinhar as nossas emoções à palavra de Deus. Então meu nome é Camila, sou terapeuta e o meu objetivo aqui nesse canal é estar alinhando as nossas emoções com a palavra de Deus.